Boa noite, irmãos. A gente pode perceber que são muitos os pedidos de orações, não é? Deus possa estar tendo misericórdia das nossas vidas. A irmã ainda mencionou os furacões, que o Leandro sabe bem o nome deles, né? Que estão acabando com muitas cidades, né, pelos Estados Unidos. E a irmã Suzana colocou no grupo, né, que um amigo dela, o pastor Marques, está lá numa dessas cidades, está passando dificuldade, eles não têm como saírem. E na situação dele, existem muitos outros irmãos nossos que estão lá também, né? E bem lembrado que a gente possa estar orando por eles, que Deus possa preservar a vida deles lá também. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, os crentes da cidade de Éfeso, no capítulo de número 4. Amém? Amém. Nós vamos fazer essa leitura. Ela é um pouco extensa, mas eu gostaria de ler. Vamos ler todo o capítulo, irmãos, que começa assim. Amém? Todos acharam? Amém. Começa assim, Efésios capítulo 4, verso número 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, verdadeiro é claro, uma só fé, verdadeira é claro, e um só batismo, verdadeiro é claro. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isto diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Do qual, Cristo, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, gentios, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a imundície, toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-os e não pequei.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém. Doeu um pouco a língua, machucou no lábio, mas consegui ler tudo. Irmãos, não vamos falar de todo o capítulo, porque não dá, e muito menos eu conseguiria falar de todo o capítulo, mas a carta de Paulo, essa epístola escrita aos crentes de Éfeso, ela tem uma importância muito grande quando a gente conhece um pouco do contexto das pessoas que viviam nessa cidade. Não é? Éfeso, ela é a capital da Ásia proconsular, da Ásia Menor. Era Éfeso, era a capital da Ásia. E ela era famosa, dentre muitas coisas, por um motivo mais especial do que os outros. Ela era famosa porque ali existia um grande templo de uma deusa chamada Diana. Não é? E quando nós entendemos o que envolve esse fato de ali ser o centro de adoração a essa deusa pagã Diana e de o templo estar então localizado naquela cidade, nós conseguimos entender um pouco mais acerca do que Paulo diz àqueles crentes, né? Um pouco mais acerca daquilo que ele fala, como nós vamos ver aqui. Nós pensamos que, muitas vezes imaginamos que os crentes, né, nossos irmãos do passado, durante as igrejas neotestamentárias, quando existiam as igrejas na cidade de Corinto, as igrejas na Galácia, ou mesmo na cidade de Éfeso, nós pensamos que aqueles irmãos não passavam e não tinham as dificuldades que nós temos para servir a Deus. Nós somos tentados a pensar que para nós é mais difícil, né? Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha TV, a informação não corria tão rapidamente, e nós pensamos que a dificuldade naquele tempo era menor, quando na verdade não era. Cada tempo tem os seus apertos e cada época tem as suas dificuldades, não é? Então, nós vemos, Paulo no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo, ele define, deixa bem reafirmada a questão da doutrina da salvação. Nós vemos isso de uma maneira bem forte, bem viva no capítulo 1. Ele fala acerca da salvação. No capítulo 1, versículo 1, versículo 2, como é costume nas cartas de Paulo, nós temos a saudação dele. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus vosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, no começo dessa epístola é identificado quem escreve e é identificado os destinatários. Os destinatários são os crentes em Cristo que habitam na cidade de Éfeso. Não é? E ele vai aqui caminhando na sua carta, escrevendo, do versículo 3 ao versículo 14 de Efésios capítulo 1, Paulo fala a respeito do louvor e da glória de Deus na salvação. Ali ele deixa bem enfatizado que a glória e o louvor da salvação tem que ser dada a Deus e não ao homem. Que foi Deus quem escolheu e decidiu então alcançar o homem para a salvação. Então aqueles irmãos que habitavam naquela cidade de Éfeso, que viviam em meio ao paganismo e à feitiçaria, em meio à imoralidade sexual, que a gente vai ver um pouco se der tempo, que estava ligado àquele templo que existia naquela cidade, aqueles irmãos ali foram alcançados e foram resgatados daquela maneira de viver, daquela vã maneira de viver. Não é? Eles outrora, muitos faziam parte, tinham aquilo como uma coisa correta e uma coisa boa, mas foram alcançados pelo amor de Deus, foram transformados numa nova criatura, e agora são um novo homem, o novo homem, desse homem exterior. Então ele fala dessa salvação no capítulo 1.
No capítulo 1, do versículo 15 ao 23, há uma oração que Paulo faz ali. Né? E ele vai então passando aos irmãos algumas verdades que ele gostaria de passar. No capítulo 3, do versículo 1 ao 13, ele fala do mistério que esteve oculto, que esse mistério era então a era da igreja e a chamada de Deus aos gentios que não faziam parte do povo de Israel, que também tinham herança entre os salvos, que isso realmente era um mistério que as pessoas não conheciam, né? Era aquela parte que estava entre os cumes das profecias que as pessoas não enxergavam, que era a era da graça e a era da igreja, e realmente a misericórdia de Deus sendo derramada na vida dos gentios, que segundo os judeus não tinham nenhum direito quanto às coisas do Senhor, e nem quanto à salvação. E no capítulo 4 aqui, Paulo, ele começa a falar a respeito das nossas responsabilidades para com o Senhor. Das responsabilidades daqueles irmãos que habitavam naquela cidade, vivendo em meio a todas aquelas coisas erradas e ruins, das suas responsabilidades quanto ao Senhor. Independente da época que o cristão viva, independente da sociedade, ou do costume, ou da idolatria que ele esteja inserido, ele tem responsabilidades para com o Senhor, no que diz respeito ao seu viver para a glória de Deus, não é? E para a proclamação do Evangelho, e para a glória do Evangelho. No capítulo 4, ele fala a respeito da responsabilidade do caráter cristão que cada um deve ter. Ele fala no capítulo 4 a respeito de um andar digno do Senhor, né? Daqueles que estão ligados com o Senhor, que são chamados pelo nome do Senhor, que têm um compromisso, um vínculo para com o Senhor. Ele fala do andar digno dessas pessoas. Ele fala nesse capítulo 4. Ele fala de um andar em amor também. Né? Ele fala de um andar, no capítulo 5 ele fala, no 4 ele fala de um andar em amor. No 5, perdão. No 5 ele fala de um andar como filhos da luz. Se você for ler, ele vai falar. Não é? Ele fala no capítulo 5 de um andar prudente. Então ele vai desenvolvendo essa epístola que ele escreveu a esses irmãos aqui. A cidade de Éfeso, irmãos, quando a gente procura ler um pouquinho mais e conhecer da história, ela não era uma cidade qualquer. Não é? Ela era uma cidade bem conhecida. Talvez nós não conheçamos, ou talvez o irmão não conheça a fundo como era essa cidade, ou o que era essa cidade. Não é? Então, a cidade de Éfeso, Paulo trabalhou naquela cidade. Não é? Ele foi e fez parte daquela igreja. Ele ajudou aqueles irmãos. No capítulo 20 de Atos, você vê ele falando com aqueles irmãos antes da sua partida. Ele fala, nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, irmãos, nós vemos que aqueles irmãos daquela cidade eram irmãos que estavam inteirados quanto à vontade de Deus para a sua vida. Então, dificilmente algum deles pecariam ou faria alguma coisa horrorosa aos olhos de Deus por falta de informação. Na verdade, dificilmente nós pecamos por falta de informação, de conhecimento, né? A maioria das vezes é rebelião mesmo contra o Senhor. Né? Então, naquela época, Éfeso era uma cidade rica, não é? Ela tinha um comércio bem convidativo, não é? Ela era uma cidade muito visitada por causa daquele templo, tanto é que havia aquelas pessoas que viviam de fabricar miniaturas daquela deusa para que vendesse aquelas pessoas que visitavam aquela cidade. Você lembra do que Paulo passou no capítulo 19 de Atos? Quando aquelas pessoas viram a sua profissão ameaçada, quando as pessoas começaram a abandonar a idolatria àquela deusa pagã e falsa e começaram a se converter ao Senhor, né? Teve um que ficou todo, acho que é Demétrio, se eu não me engano, não me lembro o nome dele, a gente lê depois em Atos capítulo 19, ele viu a sua fonte de lucro ameaçada e ele fez um levante contra Paulo, e no capítulo 19 vai falar assim, que se reuniu toda aquela cidade daquela confusão, aquele motim era tão confuso que ele disse que algumas pessoas estavam ali, não sabiam nem por que estava, mas estava ali naquele amontoeiro de gente. Não é? Então, ela era uma cidade, irmãos, que nós temos que entender que não era uma cidade fácil para um cristão viver. Era uma cidade difícil para que um crente vivesse. Não é? Como nós temos as nossas dificuldades na nossa cidade, ou no nosso bairro, ou na nossa sociedade. A deusa Diana era conhecida como a deusa da fertilidade. Atos capítulo 19, deixa marcado aqui em Efésios capítulo 4, irmãos, vai até Atos capítulo 19.
Vamos ler algumas coisas ali para que a gente entenda um pouco mais, né? E ver se a gente consegue falar, então, mais alguma coisa a esse respeito. Atos, capítulo 19, versículo 25, mais ou menos ali por diante. Do versículo 23 em diante, amém? Atos 19, 23 diz assim, ó, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, tocamente boa, que fazia de prata nichos de Diana, que era a deusa dos Efésios, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-nos ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Os irmãos conseguem entender um pouquinho mais, né? Qual era a situação desses irmãos que estavam recebendo essa carta de Paulo? Qual era a tentação que eles sofriam, a maneira que eles eram oprimidos? Voltando a Efésios capítulo 4. Amém? Então, irmãos, esta era a religião dominante na cidade de Éfeso, que dominava a tudo ali, certo? Então, Paulo, como nós lemos no capítulo 4, não vamos ler novamente todo o capítulo, mas do versículo ao versículo 16 de Efésios capítulo 4, Paulo, nós vemos ali, Paulo firmando a doutrina da igreja. Vemos a doutrina da igreja de tudo que introduz o que ele vai dizer depois, aqueles irmãos ali. Nós temos a expressão prática de doutrinas verdadeiras ditas ali naquela epístola de Éfeso aqui dirigida a esses irmãos. Nós vemos ele falar a respeito da conduta diária, de experiências diárias, da vivência diária com um povo que era entregue à idolatria numa cidade onde existia uma deusa venerada por muitas pessoas, não é? Conhecida por quase todo o mundo, segundo disse o próprio Demétrios aqui. Então Paulo, ele fala com esses irmãos. Então ele prossegue na sua epístola, dando algumas exortações a eles, mas que servem para nós. Não é? Uma das coisas que ele diz, nós precisamos entender que nós somos membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Eles tinham que entender isso. Eles eram membros do corpo de Cristo. Sendo assim, nosso esforço e nosso empenho deve ser de manter principalmente a unidade desse corpo que nós fazemos parte, e pelo vínculo da paz. É o que ele diz, não é? Manter a unidade, essa unidade por intermédio do Espírito Santo, mas pelo vínculo da paz, e isso em todas as ocasiões. E ele procura fazer isso lembrando e enfatizando, vamos dizer, a doutrina da igreja, que a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. A igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. E ele nos mostra pela doutrina que não fomos salvos, vamos assim dizer, para somente sermos livres do inferno. Não, houve um propósito para que nós fôssemos alcançados por Deus maior do que sermos livres do inferno. Houve um propósito maior do que este, para que Deus apresentasse ao mundo, vamos dizer assim, um povo que fizesse a diferença. Ele está dizendo, vocês são um povo chamado por Deus, escolhido por Deus, formam um corpo, qual cabeça é Cristo, e vocês estão aí porque vocês têm que fazer a diferença. Não é? Capítulo 3 de Efésios, versículo 10,
Efésios 3:10, diz assim, amém? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades até nos céus. Ele diz aqui, nós, na verdade, devemos, irmãos, sempre nos lembrarmos que somos a igreja de Cristo, pela qual Deus se faz conhecido ao mundo, a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação, por meio da sua igreja. E isso, quando entendemos, é uma grande responsabilidade, não é? É uma grande responsabilidade. E ele nos diz que nós devemos nos esforçarmos nesse serviço a Deus. O versículo 17 do capítulo 4 diz assim, amém? Ele fala assim, nós temos uma palavra bem interessantinha que ele fala assim, e digo isto. Ou seja, ele nos leva a lembrar tudo o que ele já tem dito anteriormente. E digo isto. Ou seja, como nós vamos crescer em Cristo em todas as coisas, irmãos? Como vamos chegar a ser varão perfeito? Como nós vamos manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Como nós conseguiríamos fazer isso? Como eles deveriam fazer isso estando onde estavam? Né? Então nós vemos que aqui que Paulo começa, vamos dizer assim, desenvolver algumas questões. Versículo 17 ao versículo 24 de Atos capítulo 4. Abram, irmãos. Diz assim, e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais, não é? Como andam também os outros gentios. Os irmãos têm agora uma noção do que eu estava dizendo, quando ele fala que vocês não andem mais como andam os outros gentios? Como se portavam os gentios que moravam naquela cidade, que eram ímpios e não conheciam a Deus, que eram escravos daquela Deus chamada Diana, que viviam em meio à feitiçaria, em meio à imoralidade sexual. Os irmãos conseguem entender o grau de dificuldade que era para aqueles irmãos ser aquilo que Deus esperava que eles fossem em meio a toda aquela sujeira? Não é? Mas é interessante, irmãos, que é uma responsabilidade que Deus nos dá para que sejamos a diferença, e é possível sim que façamos a diferença. Por isso Paulo fala aqui aos irmãos. Ele diz, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Por que não andeis mais? Porque foram alcançados. Se você voltar a Efésios capítulo 1 e começar a ler ali, fomos predestinados, fomos eleitos segundo o beneplácito da sua vontade, que propuseram em si mesmo antes da fundação do mundo. Isso não foi de uma maneira sem propósito. Houve um propósito para que isso acontecesse. Há um propósito sempre quando Deus, pela graça, chama uma pessoa ao arrependimento para a fé em Cristo. O versículo 18 diz que eles andavam, aquelas pessoas, para que não andeis mais como andam os gentios. E como andam os gentios que moravam, que eram concidadãos dos crentes de Éfeso, eles andavam na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, não é? E pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a... Irmãos, e era com toda a avidez mesmo. Existia pessoas que faziam peregrinação para a cidade de Éfeso, e no templo da deusa Diana existia sacerdotisas prostitutas que se prostituíam com aqueles homens que chegavam ali. Então aquilo para nós pode ser uma coisa horrorosa, mas para eles era uma coisa normal. E quando uma coisa pecaminosa e suja diante dos olhos de Deus corre ou pode ter a possibilidade de se tornar normal aos nossos olhos, irmãos, algo precisa ser feito. A gente precisa de um choque para que a gente acorde. Não é? Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. É interessante quando ele fala isso. Não é? Tudo isso é o que aquele povo praticava. Aquela era a vida religiosa e a prática cotidiana daqueles gentios. Mas ele fala, mas vocês não aprenderam assim de Cristo.
Ou seja, com essa palavra nós entendemos que aqueles irmãos tinham informação suficiente para que pudessem se conduzir, se comportar de uma maneira adequada perante Deus e como igreja. E eu tenho certeza, meu querido, que você também tem informação suficiente para que você possa se comportar e se conduzir de uma maneira adequada como igreja no mundo que nós vivemos. Versículo 21. Ele faz então põe um advérbio de dúvida. Se é que tendes ouvido e dele fosse ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem. O que o velho homem consegue? Ele consegue se corromper pelas concupiscências, pela cobiça do engano. Irmãos, quando o velho homem realmente, a gente não consegue se livrar dele, e ele faz um estrago muito grande na nossa vida, diante de Deus, espiritualmente falando, e com a igreja. Ele coloca muitas coisas abaixo. Deixa eu continuar aqui, senão a gente não chega onde precisa chegar. Ele fala assim, não basta você se despojar do velho homem, você precisa do quê? Se revestir, como eu disse, e vos renoveis no espírito da vossa mente, para que você possa entender a sua conduta e esse novo homem possa lançar ramos da sua vida. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, quando a gente tem essas informações, que qual era o propósito e a vontade de Deus para esses irmãos da cidade de Éfeso, e quando a gente entenda que o maior problema daquela cidade era o tipo de culto deles, nós vemos e temos dimensão do problema que eles enfrentavam. E pensando assim, nós começamos a meditar e refletir e dizer assim, eu não tenho desculpa muitas vezes para fazer o que eu faço, ou para pensar o que eu penso, não é? Porque o problema, ele é peculiar a todos, as dificuldades, os obstáculos. Uma das características principais do culto a deusa Diana era a magia. Né? Era a magia que existia. Existia a magia, existia a astrologia, existia sexo. Pense em tudo isso misturado, em um culto ao Deus. E pense em uma pessoa que levou toda a sua vida envolvida dessa maneira, cultuando a esse Deus. E pensa agora ele com informações diferentes que são opostas e contrárias a tudo aquilo. E que abandona aquelas práticas e tenta viver para agradar e glorificar a Deus e ser um testemunho de Deus naquele lugar. Você consegue imaginar a dificuldade que era para essas pessoas e para esses irmãos? Imagine esses irmãos agora tendo que evangelizar aquelas pessoas e falar de Cristo para elas. Você acha difícil falar de Cristo para aquelas pessoas dos nossos dias, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho? Imagine esses irmãos também. Uma coisa comum entre os crentes da cidade de Éfeso e nós é que nós temos um desafio muito grande, não é? E um mundo com a mesma putrefação que precisa ouvir do Evangelho. E a gente precisa falar do Evangelho para essas pessoas, do amor, da misericórdia, da graça de Deus, sem se envolver com essas coisas. Nós não temos que falar da salvação para irmãos ou para pessoas que dizem evangélicas e estão envolvidas com magia. Precisamos falar. E nós temos, na realidade, que falar isso. Então, os sacerdotes dessa deusa, eles eram prostitutos. A orgia acontecia de uma maneira explícita, como forma de adoração. Isto era o prazer e a perversão do gênero humano naquela cidade e naquele lugar. O templo que havia ali, irmãos, era uma das 7 maravilhas. Aquele templo era tão grande, tão suntuoso, ele tinha 127 colunas. Cada coluna tinha mais de 20 metros de altura. O piso, a parede, era revestido de um mármore raríssimo, ou seja, era realmente um lugar suntuoso.
Eu falo isso para os irmãos terem noção, né, do que, ou com o que aqueles irmãos da cidade de Éfeso tinham que competir e ao que eles tinham que resistir. Hoje existe templos dessa maneira, talvez não consagrado a deusa Diana, mas falsamente consagrado ao Deus Jeová da Bíblia. Você vê e passa por tempos assim que é óbvio, não há ali nenhum tipo de prostituição, pelo menos não física, mas a espiritual. E temos que testemunhar do amor de Deus para essas pessoas. Não é? Mas, voltando a Efésios capítulo 5, versículo 17, vamos desenvolver um pouquinho daqui em diante a respeito disso, amém? Consegui fazer a introdução. Efésios 4,17 diz: E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Meu irmão, a primeira coisa que você precisa entender é que você é uma criatura inteiramente nova. Nova. 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você é uma criatura inteiramente nova. Se você já foi alcançado pela graça de Cristo, foi liberto desse tipo de vida, se arrependeu, confessou a Cristo como seu Salvador, você é uma nova criatura. Você não foi só liberto do inferno, mas foi chamado para ser testemunha de Deus, para glorificar a Deus. Você foi reconciliado com Deus. Leia aqui o Efésios capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e veja quantas vezes você vai ouvir falar de ira e de paz. Éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus. Não é? Vai falar que usou dois povos, esses dois povos precisavam ser reconciliados, ele fez um só, porque tanto judeu como gentios estavam afastados de Deus, e agora precisam servir e glorificar a Deus. Não é? Somos habitados pelo Espírito Santo, Paulo fala, o qual nós devemos nos entregar. Nós devemos nos entregar à direção do Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele fala isso em Efésios 4:30, para que não entristeçamos o Espírito Santo, na promessa, né, no qual estamos selados. Tudo isso levando em conta a questão de conduta e comportamento prático, no dia a dia, que ele vai falar ali. Né? Então, o que Paulo vai falar para os irmãos ali, primeiramente, ele vai falar para eles assim, ó, que a vida... Quando eu falar igreja, irmãos, nós estamos falando assim, não é das paredes, tá? Quando eu falo assim, estamos reunidos na igreja, que estamos todos juntos. A igreja somos nós, né? Quando nos reunimos para adorar a Deus, não são as paredes, né? Em primeiro lugar, a vida da igreja, vamos assim dizer, quando você está na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu pai, da sua mãe, a vida da igreja e a vida na igreja não são dois tipos de vidas. Paulo queria que eles entendessem isso ali. Não é? Quando eles estavam no dia a dia, com amigos, no trabalho, é um tipo de vida só. Nós não temos dois tipos de fantasia. Uma que a gente veste quando dentro da igreja e uma que a gente coloca quando está em casa, passeando, se divertindo, não. Então a vida da igreja, né, e a vida na igreja, elas não devem se constituir dois tipos diferentes de vida. Elas são um tipo de vida só, não são vidas separadas. Nossa vida na igreja e fora da igreja, ela é uma só. Essencialmente uma só. E elas devem sempre estar interrelacionadas, elas devem estar ligadas uma à outra. Porque a sua vida como igreja e a sua vida na igreja, uma afeta a outra. Não é? Uma afeta a outra. É bom que a gente entenda isso de uma maneira bem clara. Porque a sua vida como igreja, se não vivida da maneira errada, afeta a sua vida na igreja. Quando estamos reunindo, a gente estava falando sobre disciplina na igreja durante um bom tempo. E nós vimos que sim, isso afeta a igreja. Se não identificado, se não tratado de uma maneira bíblica e correta. Pensando dessa forma, nós devemos ser, ou temos que ser, tão cuidadoso e reverente na igreja como fora da igreja. Nós devemos ser tão zelosos como igreja como fora da igreja. Nós devemos ser tão obedientes dentro da igreja como fora da igreja. Devemos ser tão consagrados dentro da igreja como fora da igreja.
Devemos ser tão perdoadores, misericordiosos, bons pais, boas mães, bons filhos dentro da igreja, como? Porque, na verdade, as duas vidas são uma só. São uma vida só. É preciso que a gente entenda isso. A vida do cristão, ela não só acontece, existe nos finais de semana. Você não é um novo homem somente quando está sentado aqui no banco, participando de um culto direto ao Senhor. Você é um novo homem onde quer que você se encontre. Não é? E você tem que entender que esse novo homem tem que evidenciar-se por meio de condutas e práticas. Você entender que agora você foi chamado para um compromisso com o Senhor, você deve não mais fazer o que você fazia antes, e nem viver como você vivia antes, como seus amigos ainda não cristãos vivem hoje, ou como seus parentes não cristãos ainda vivem hoje. Você não mais deve viver dessa maneira, porque você contribui para o bom andamento do corpo de Cristo, do qual você faz parte. Versículo 16 do capítulo 4. Diz assim: no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Operação, ou modo de proceder, ou vida, eficaz ou ineficaz. Segundo a justa operação de cada parte. Ele diz aqui: faz o aumento do corpo para a sua edificação em... Você é diretamente responsável pelo crescimento do corpo. Se você faz a sua justa operação, se você trabalha da maneira correta para que o corpo seja fortalecido. Mas um trabalho oposto disso também é verdade. Você vai enfraquecer, então, o corpo. E você não vai estar colaborando para o bom andamento do corpo de Cristo. Nós vemos aqui que Paulo diz que o Espírito Santo habita naquele que creu em Cristo. O Espírito Santo está nele. E ele é feito um novo homem em Cristo. E Cristo habita nele. Nós não podemos nunca nos esquecermos dessa verdade. Para que a vida não se torne uma religião vazia, oca. O Espírito não está em você somente quando você está na igreja, ou quando você está num culto no lar. Ele está em você aonde quer que você se encontre. Em todo lugar. No trabalho, na escola, viajando, passeando, ali você é um membro do corpo de Cristo, o Espírito Santo está em você e Cristo habita em você. E a sua vida tem que ser uma vida diferente. Não mais como era antes. Isso é uma luta, nós sabemos disso, não é? É preciso que você entenda isso. Nas festas, onde for quer que você se encontrar. Nós somos o novo homem. E sendo um novo homem, nós não temos mais perdido os nossos sentidos, como é o velho homem, ou como eram os outros gentios. Versículo 19 diz assim: os quais, havendo perdido todo o... Nós não perdemos todo o sentido. Nós ainda continuamos. Não é? Não devemos mais nos comportar como uma pessoa que perdeu todo o sentido. Não devemos mais nos entregar à dissolução, como diz o versículo 19. Não devemos mais, com toda a avidez, cometer impureza. Irmãos, não haveria, assim, você pensa que é até ilógico, né? Fala assim, mas Paulo está falando isso para os crentes? Sim, porque isso pode acontecer. Se não pudesse acontecer, eu não estaria aqui dizendo. Para não andar mais como andam os demais gentios. Não temos mais, o versículo 18, que diz a dureza do coração, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Coração duro. Vamos continuar, se a gente for ficar em cada ponto, a gente não chega lá. Não andamos mais, como diz o versículo 18, não estamos mais separados de Deus pela ignorância, porque agora conhecemos a Deus. Você conhece a Deus, você sabe o caminho, você sabe aquilo que o agrada, aquilo que o glorifica, o que ele espera de você.
Então não está mais separado de Deus por conta da ignorância, como ele diz aqui. Não andando mais na vaidade da mente. Quando ele fala da vaidade da mente, para um povo que vivia servindo um deus pagão, onde havia muita feitiçaria, é muito disso. Irmãos, vaidade da mente é muito de sonho. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, Deus falou isso, revelou aquilo. Abandona isso. Isso é coisa do velho homem, dos ímpios, do gentio. Ele continua dizendo assim, por isso Paulo, no versículo 25, ele diz assim, leiam aí, por isso deixai... Por isso, por quê? Por conta de tudo isso que ele está dizendo para nós aqui. Por isso, por conta disso, ele diz por isso. Ou por conta disso, deixar é mentira. Tendo-se despido do velho homem e se revestido do novo homem, você põe de lado muita coisa errada. Muita coisa que não agrada ao Senhor, que ofende ao seu irmão. Não é? Você deixa muita coisa para trás, você põe de lado a mentira. Eles falam a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos, não pequei, não se ponha o sol sobre vossa ira. E quando ele fala isso, ele solidifica esse ensinamento, nos lembrando, nos dizendo para que nunca nos esqueçamos que Cristo morreu para nos fazer filhos de Deus. Vocês são filhos amados de Deus. Por isso ele diz isso. Capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, o mundo está cheio de pecado. Nós sabemos que a sociedade está completamente corrompida. Nós sabemos que tudo caminha realmente para a destruição, como Deus já pré-estabeleceu e determinou que aconteça. Mas enquanto isso acontece, irmãos, aqui estamos nós. João 17, a oração sacerdotal de Cristo, ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Aqui temos que estar e aqui estamos. E temos que entender essa verdade, que a vida da igreja não é diferente da vida como igreja. Essa vida é uma vida só. Em segundo lugar, eu queria ver com os irmãos que doutrina e prática, elas não têm como se desligar. A doutrina ela só tem algum tipo de peso e é verdadeira se ela vem acompanhada com prática. Não é? Com vida, com vivência. Senão, a doutrina e prática elas estão ligadas. Quando ele diz no versículo 17, para que não mais andeis como andam os outros gentios, Paulo nos fala desse andar dos gentios, e ele nos escreve como é esse andar dos gentios, para que a gente não tenha nenhum tipo de confusão. Para que a gente saiba que aquilo é uma característica, um procedimento, uma forma de vida de uma pessoa que é ímpia, pecadora. Para que a gente não faça aquilo e não viva daquela maneira, daquela forma. Na vaidade da sua mente, entenebrecido do entendimento, por conta disso, separados da vida de Deus. Versículo 17. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Nossa conduta sempre deve preceder ou proceder conforme o nosso conhecimento, conforme o conhecimento da doutrina verdadeira. A nossa vida deve ser dominada e norteada pela doutrina de Cristo, pelos ensinamentos da palavra de Deus. É preciso que aconteça dessa forma, para que a gente tenha esse peso que Deus espera que nós tenhamos como igreja e como crentes individualmente falando. Não é? Ou seja, a vida cristã não é um código de conduta, não é um código de regra que alguém nos impõe. A vida cristã é uma vida modificada por um entendimento que você teve dado por Deus.
Porque agora você sabe o que é bom e o que é ruim, o que agrada e o que não agrada ao Senhor. E agora você sendo um filho e um servo de Deus, você quer agradar a tudo ao seu Senhor e você quer agradar a tudo ao seu Pai. Isso gerará em você uma maneira de vida diferente. E mudará muitas coisas. Mudará muito assim o seu procedimento. Eu sei que essa é a verdade em muitos lugares, que você tem que fazer, mas sem entender por quê. Mas Deus não espera isso de nós. Ele espera que nós façamos porque nós entendemos. Nós devemos entender o porquê fazemos certas coisas e o porquê não fazemos certas coisas. Nós somos crentes no novo homem e devemos ser maduros. É interessante quando Paulo fala desse assunto, né? O versículo número 14, ele diz assim, ó, preste atenção. Para que não sejais mais, o quê? Meninos. Para que não sejais mais meninos. Devemos entender essas coisas para que não façamos mais certas coisas. Porque nós não somos mais crianças, como diz Paulo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Paulo está dizendo assim, vocês devem aprender, vocês devem crescer, vocês devem adquirir entendimento, para que tenham uma vida produtiva espiritualmente falando, e possam ser usados pelo Senhor. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, né? Estamos aqui, somos embaixadores de Cristo. A nossa conduta como cidadão do céu deve ser para nós algo inevitável. Devemos viver como cristãos, como filhos de Deus, de uma maneira intensa, por conta do Espírito que habita em nós e que nos dirige. E não mais retroceder na vida cristã e voltar a viver daquela maneira que desagrada ao Senhor. Daquela maneira que fomos tirados e resgatados dela ao custo do sangue de Cristo. E voltar a se lambuzar na lama novamente. A nossa conduta como cidadão do céu deve ser inevitável por conta da graça e do conhecimento acerca da vontade de Deus que nós temos. E do Espírito que opera em nós. Assim, nós não devemos mais andar como andam os outros gentios. Irmãos, todo cristão verdadeiro, ele é capacitado pelo Espírito Santo que habita nele, a viver para a glória de Deus, a se separar das coisas que desagradam ao Senhor. Ele é capacitado a obedecer, a não mais andar como andam os outros gentios. Porém, Paulo alerta de um grande perigo que pode acontecer em nossas vidas. Mesmo você sendo um novo homem, uma nova criatura, o Espírito Santo habita em você, Cristo habita em você, você sendo dirigido por Ele, a vida que glorifica a Deus tem que ser uma coisa natural na sua vida. Você conhecedor da verdade, conhecedor da vontade de Deus, não mais separado pela ignorância. Apesar de tudo isso, Paulo nos dá um grande alerta aqui para nós, que nós podemos ainda assim não viver como Deus quer. Viver de acordo com o nosso entendimento, com a nossa vontade. E com isso, Paulo chama a atenção de cada um de nós que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você pode, com toda a informação que você tem, você pode, sendo uma nova criatura, um novo homem, você pode, sendo já lavado, regenerado,
capacitado a obedecer a Deus, você pode ainda assim ser desobediente e dessa forma entristecer o Espírito de Deus que habita em você. E é interessante que Paulo fala no versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ponto final. Daí ele continua, né? Daí ele diz: sendo assim, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Por que devemos tirar de nós, então, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia? Porque se não fizermos assim, estaremos entristecendo o Espírito Santo. Nós, como esses irmãos da cidade de Éfeso, como esses crentes, nós temos o mesmo desafio, nós temos as mesmas responsabilidades. Nós temos que viver em um mundo que está tomado pelo pecado, completamente idólatra e envolvido por feitiçaria. Um mundo chamado evangélico, envolvido com essas coisas diabólicas. Nós temos que ter uma conduta realmente que glorifique ao Senhor. Uma conduta diferente daquelas pessoas que não conhecem, não têm o temor de Deus. Nós temos o mesmo desafio que esses irmãos da cidade de Éfeso, de falar do amor de Cristo para essas pessoas sem ser contaminadas por ela. Nós temos também a mesma responsabilidade de viver de uma maneira que realmente Deus seja manifestado em meio às pessoas. Devemos ter um viver que condiga com a vontade de Deus, para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós não seja entristecido, né? Ao ponto de ser extinguido. Quando fala extinguido, aquilo vai sumir dentro de nós e que você não vai ver. Então, nenhuma área da sua vida que é dirigida pelo Espírito Santo, é só carnalidade, mesmo sendo salvo. E nós temos que nos atentar para esse tipo de perigo, porque o que faz de nós sermos um salvo não é estarmos dentro da igreja, no salão, é realmente termos um compromisso com Deus, sermos dirigidos por Deus, sermos habitados pelo Espírito Santo, por Cristo em nós. E a palavra de Paulo, ela deve soar em nossos ouvidos e tintilar, ecoar em nossa vida a todo instante. Quando ele diz no versículo 17: para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente e por aí afora. Nós precisamos saber que esse desafio é lançado também a nós. Pelo fato de sabermos que é por meio da igreja que Deus vai fazer conhecido os principados das potestades. É por meio da igreja que Deus vai fazer conhecido toda a sua misericórdia. A nossa preocupação deve ser de funcionarmos de uma maneira plena e perfeita como membros do corpo de Cristo, para que realmente possamos ser usados por Deus de uma maneira produtiva e efetiva. O que deve nos deixar aborrecido e, vamos dizer assim, chateado, não é só o fato de você estar errado em muitas coisas que você faz, não é só o fato de reconhecermos que estamos errados em muitas coisas que nós fazemos, mas o que deve nos entristecer é o fato de estarmos falhando como igreja de Cristo. Hoje pela manhã eu falei na EBD, né? Nós queremos ter o maior número de convertidos possível na igreja, mas nós não queremos membros, não precisamos de membros. Precisamos de pessoas regeneradas e convertidas. Precisamos de pessoas envolvidas com a obra
realmente contribui para o crescimento do corpo, né? Cada um com a justa operação de cada parte, cada um contribuindo com aquilo que cabe a você. Com a justa operação de cada parte. Né? Irmãos, a gente tem que entender isso de uma maneira bem clara, porque muitas vezes a gente presta um desserviço para o corpo de Cristo, desestimulando, desanimando outras pessoas. É pela justa operação de cada parte deve acontecer então. Então, o que deve nos fazer tristeza não é o fato de estarmos falhando somente, mas estarmos falhando como igreja, como corpo, de você estar falhando com Deus, estar falhando com o grande e maravilhoso propósito de Deus. Versículo 16 do capítulo 4, para encerrarmos. Amém? O 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O seu desafio como membro é que você tenha a sua justa operação no corpo para o crescimento em amor. O nosso compromisso como igreja é levar a palavra de salvação do Evangelho e do amor da misericórdia de Deus para um mundo tão ruim quanto essa cidade de Éfeso. Eles tinham os mesmos problemas que nós temos. Eles tinham os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades. Como essa carta serviu para eles, serve muito bem para nós. Que possamos estar colaborando para o fortalecimento e para o crescimento do corpo de Cristo. Que possamos realmente estarmos levando uma vida que dignifique a igreja do Senhor. Que coloque o nome de Cristo em evidência. E que possamos estar amadurecendo a cada instante, deixando de ser meninos inconstantes. Que não possamos a cada momento estarmos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmão Cid?